Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Encontro Marcado e tem por título Diante da Rebeldia. Quando o espírito de rebeldia se te aproxime do coração, segredando frases como essa, não adianta fazer o bem ou não mereces sofrer, aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. No alto, constelações que te habituaste a admirar dizem-te no pensamento: antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Enquanto que a terra te afirmará: não és mais do que um hóspede dos milhões que carregam há milênios. Em torno de ti a árvore falará: esforço-me de janeiro a dezembro a fim de dar os meus frutos por alguns dias em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar. E o animal te confessará: vivo debaixo do teu arbítrio e fazes de mim o que deseja por séculos e séculos, porque devo sofrer-te as ordens, seja quais forem, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. Medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante através de décadas e décadas de silêncio, e traças caminhos na pedra usando a persistência da gota d'água. Contempla a peça de aço polido e reflete que ela jamais seria o que é sem os golpes do fogo, que lhes ajustaram os elementos, e quando sacias a própria fome, dedica um instante de reconhecimento ao pão que te serve, recordando que nunca lhe terias a bênção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria, oferece a paz de todos o concurso que a harmonia te pede. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita bondade que preside o universo, a cercar-nos de amor em todas as direções, e reconheceremos que se transformações dolorosas no campo da existência muita vez nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição ao impacto das provações necessárias, a dor é um instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos a pouco e pouco em falenas de luz. É difícil para o ser humano aqui na Terra conseguir compreender o estrago que a rebeldia faz na gente, e a gente compreender que, até com a ajuda do Emmanuel hoje, que toda a natureza está servindo, está tendo uma finalidade, e se nós fazemos parte da natureza, a gente começar a pensar assim: qual está sendo a minha finalidade no momento? Para que eu existo? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel em toda essa criação, em todo esse processo de desenvolvimento? E o Emmanuel ele vem trazer algumas frases para a gente, que mais uma vez mexe com a gente. Ele vem falar para a gente: não interprete a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. A ideia é que quando a gente estuda esse livre-arbítrio que a gente traz, essa capacidade da gente fazer as próprias escolhas e responder pelas escolhas que a gente faz, a gente começa a colocar na cabeça o seguinte: que o livre-arbítrio, ele ao mesmo tempo que ele te ensina a ter autonomia e proporciona até evolução para cada um de nós, ele também nos ensina que conforme a gente escolhe certo, a gente vai tendo mais oportunidade de escolha. E conforme a gente escolhe errado, as escolhas vão diminuindo, até que fiquem só no campo da expiação reparatória mesmo. Então, como é que se escolhe certo e como é que se escolhe errado? Se escolhe certo sempre que se escolhe pelo caminho do bem, pelo caminho da felicidade, pelo caminho do amor ao próximo. Qualquer caminho contrário a esse, qualquer caminho destrutivo, vai fazer com que a gente encontre na lei de causa e efeito o remédio necessário, como até foi dito aqui no texto, através da dor, para que a gente retorne ao caminho de origem. Então, tem hora que a gente entende, assim, parece paradoxal mesmo. Disciplina, mas disciplina me tira a liberdade. Eu tenho que acordar todo dia naquele horário, isso é disciplina. Pô, eu quero acordar na hora que eu quiser. Tá, mas no mundo de expiações e provas, quem acorda na hora que quiser perde as oportunidades. Então a disciplina, ela vai te dar, assim, mais oportunidade. Vamos usar aquele termo que o pessoal usa muito, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga.
e ajuda-te que o céu te ajudará, a gente pode deixar a preguiça solta e depois vai ficar se lamentando de ter perdido tanto tempo. Mas a questão é que a disciplina, na verdade, liberta, porque quando a gente descobre que o planeta Terra, segundo lá até os Espíritos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, por conta da natureza de nós, espíritos que estamos aqui, ele pode se parecer um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre. Eu vou descobrir que eu é que estou, através da disciplina, arrumando meio de eu sair desse hospital, eu sair dessa penitenciária, eu sair dessa região aqui, complicada. E que eu ainda estou nela porque eu ainda sou muito indisciplinado. Mas ele fala da disciplina e vem falar da obediência como tirania. Não, mas espera aí, obedecer às leis de Deus, o tempo todo Jesus falando para a gente, né? Venha a mim que meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque ele consiste apenas no amor ao próximo, no respeito ao próximo, no procurar criar condições para que o próximo tenha a vida dele e seja feliz dentro daquilo que ele pretende fazer, não do que eu quero fazer. É claro, procurando também educar, de que a gente tem que procurar a base da nossa vida dentro dos preceitos do Evangelho de Jesus. Tudo bem. Mas rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Emmanuel veio chamar mais uma vez. Não há progresso sem esforço, tem que ter esforço. Você descobre que tem um vício, quer largar esse vício, tem que ter esforço para largar o vício. Tem gente que fica a encarnação inteira e não consegue, vai deixar para uma próxima oportunidade, né? Mas tem que ter esforço para poder sair, não vai ter ninguém que vai chegar e fazer por você. Você que vai ter que aprender a entender que quando Jesus fala para a gente, não nos deixeis cair em tentação, não está pedindo para afastar de nós a tentação, está pedindo para não nos deixar cair em tentação, para ajudar, fortalecer a gente, é isso que está pedindo. Não existe vitória sem luta, tranquilo, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. A gente vai descobrindo que para ter tranquilidade eu preciso aprender a ter paciência com tudo, porque quem é impaciente está o tempo todo em cólera, está o tempo todo entregue a transtornos emocionais diversos. Mas a gente vai pensar mais uma vez, vamos refletir na infinita bondade que preside o universo. E é muito bonito a gente começar a pensar como o Emmanuel nos fez aqui, fazer uma verdadeira viagem pela natureza. Ele fala, as constelações falam muito antes do teu raciocínio ver a nossa luz, a gente já obedeceu para o Senhor. A Terra vai falar, você é só mais um entre bilhões. Aqui está falando milhões, eu vou falar bilhões. Né? A árvore falando para a gente, até o próprio animalzinho falando para a gente, eu vivo debaixo do teu arbítrio mesmo, você faz de mim o que você deseja. A gente lembra que pela lei de destruição, né, lá no livro dos Espíritos, né, os Espíritos superiores falam para a gente que o nosso poder de destruição sobre os animais deve estar limitado a duas coisas: a nossa segurança e a nossa alimentação. Passou disso é destruição abusiva. Mas ele fala, mas a gente aqui na Terra a gente consegue fazer deles o que deseja. A gente começa a ler essas revistas espíritas, né, que foram escritas por Allan Kardec na época em que ele ainda estava encarnado, e tem algumas que falam das vidas em alguns mundos superiores à Terra. E em todas elas vem falar, lá o grande dilema é a proteção ao animal. Aqui a gente não consegue proteger o animal ainda como deveria. Vamos chegar lá todo mundo. Mas ele vem falar na tolerância maternal, ele vem falar que cada elementozinho, cada um, seja no reino mineral, seja no reino vegetal, seja no reino animal, seja nos astros que também fazem parte da matéria, né? Que a gente entende que no universo tudo é Deus, espírito e matéria, o que não é espírito é matéria. Está tudo subordinado às leis de Deus, tudo cumprindo o seu papel, e nós, por que não? A gente não está também subordinado à lei de Deus? Então ele vem falar para a gente vai passar por crisálidas agoniadas de aflição, provações necessárias. Por quê? Às vezes, porque a dor é um instrumento invisível que Deus se utiliza para nos converter a pouco em falenas de luz. Mas a dor só vai vir quando a gente estiver usando o nosso livre-arbítrio de maneira equivocada. Então ela nos chama a corrigenda para que a gente possa sentir na pele aquilo que a gente está fazendo com os outros, também que a gente fez com os outros, para que a gente não faça mais daqui para frente. É assim que é a lei de Deus.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito mais uma vez, a gente agradece a Emmanuel pela reflexão.